Olá, mulheres. Boa noite. Graça e paz para todas vocês. Então, eu estava esses dias estudando sobre disciplinas espirituais, né? Eu faço um curso e nesse curso, nessa plataforma, a professora estava falando sobre disciplinas espirituais. E eu senti o desejo de compartilhar com vocês sobre essas disciplinas, porque foi uma coisa assim que eu não sabia nem que existia essa palavra disciplina espiritual. Eu não sabia sequer que existia essa palavra. Então, eu falei, poxa, se eu não sabia, com certeza muitas mulheres também não sabem, né, o que é disciplinas espirituais, né? Então, durante esse mês, né, enquanto a gente se prepara aí para nossa imersão, né, para nossa masterclass sobre casamento, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre disciplinas espirituais, aquilo que eu tenho aprendido, né, aquilo que eu tenho estudado, tá? O que eu passo para vocês aqui é aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho aprendido. E fiz alguns stories, né, falando sobre disciplinas espirituais. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração. Porque existem várias disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, meditação, jejum, adoração. São várias disciplinas espirituais. Então a gente vai falar sobre cada uma delas, se o tempo nos permitir, tá? Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre oração. Amém? E para falar sobre oração, a gente precisa começar orando, né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Sabemos o quanto o Senhor é bom, sabemos o quanto o Senhor é maravilhoso conosco, misericordioso conosco. Pai, derrama sobre nós mais e mais do Teu Espírito, ó Deus. Derrama sobre nós mais e mais da Tua presença. Nos ensina, Senhor, a termos intimidade profunda contigo. Nos ensina, Senhor Deus, as disciplinas espirituais que o Senhor quer que pratiquemos, que estejamos em dias. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada mulher que tem chegado a esse perfil. Abençoa a vida de cada mulher que vai assistir essa live gravada. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas. Que o Senhor possa derramar mais do seu Espírito sobre cada uma delas. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento. Que elas possam, Deus, em nome de Jesus, amadurecer, Pai, sendo quem o Senhor as escolheu para ser, sendo quem o Senhor as chamou para ser. Que elas possam encontrar, Deus amado, a sua real identidade em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, que possamos encontrar a nossa real identidade em Cristo Jesus, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa disciplina que é tão negligenciada nos nossos dias, que é a disciplina da oração. A Bíblia, ela não tem muitas explicações de como praticar essas disciplinas. Por que não tem muitas explicações de como praticar essas disciplinas? Porque no passado, há muito tempo atrás, essas disciplinas eram algo natural na vida das pessoas. Era algo que as pessoas faziam de forma natural. Então, se eu falasse de oração para vocês já saberiam, as pessoas daquela época já sabiam como orar. Se eu falasse sobre jejum, as pessoas daquela época já sabiam como jejuar. Se eu falasse sobre a contemplação, se eu falasse sobre adoração, se eu falasse sobre as outras que tem, as pessoas já saberiam como praticar, né? Porque era algo que era normal no dia a dia delas, era algo que era normal na cultura delas. E com o passar do tempo, isso foi se perdendo em meio à nossa cultura, em meio à nossa geração, a ponto de muitas pessoas hoje sequer saberem como jejuar. Muitas pessoas hoje da nossa geração, elas não sabem como jejuar, o que é jejuar, como orar, mas como que eu oro? Mas como que eu jejuo? Muitas pessoas não sabem disso. Mas o que é contemplação? Meditação? O que é isso? Eu não sei. Né? Muitas pessoas não sabem
né? E isso é normal, por quê? Porque ao longo do tempo, isso foi se perdendo na nossa geração, né? Então, a oração, ela tem sido uma disciplina negligenciada nos nossos dias. Tem sido negligenciada nos nossos dias. Nós temos disponibilizado pouquíssimo tempo para orar, para estar diante do nosso Deus, para contemplar, para desfrutar da presença dele, né? E falar sobre oração deveria ser algo natural para nós cristãos. Falar sobre oração deveria ser algo normal no nosso dia a dia, né? Mas provavelmente muitas de nós oramos, mas oramos muitas vezes antes de agradecer, antes da refeição, né? Às vezes oramos rapidamente com os nossos filhos quando eles vão dormir ou quando eles acordam, né? Às vezes oramos quando estamos angustiadas, né? Fazemos aquela oração só porque estamos angustiados, só porque estamos passando por alguma dificuldade. Mas será que é somente isso que Deus espera de nós? Essas orações rapidinhas assim, só para pedir, né? Antes do almoço, agradecer o almoço, agradecer o café da manhã, né? Ao dormir, pedir a Deus que dê uma noite em paz, uma noite tranquila. Será que é só isso que Deus espera de nós? Será? Né? Vamos pensar, vamos meditar um pouquinho sobre isso. E nos meus stories, alguns dias atrás, eu fiz algumas perguntas para reflexão. E eu quero deixar também aqui algumas perguntas para que você, que vai assistir essa live gravada, esteja meditando. Depois você pega, anota no seu caderninho essas perguntas e depois você para e medita um pouco nessas perguntinhas, tá? Você já orou sem somente parar, sem ser somente para fazer pedidos a Deus? Em algum momento na sua vida, na sua caminhada cristã, você já orou sem pensar em pedir algo para Deus, né? Ou você tem orado somente para entregar seus pedidos a Deus? Ou você tem orado somente para pedir algo para Deus? Né? Em algum momento você simplesmente se trancou no seu quarto, entrou no seu quarto, fechou a porta, só para contemplar, para desfrutar a presença de Deus? Ou você chega diante de Deus somente para pedir? Somente para pedir. Você conhece pessoas que são conhecidas? Essa aqui é muito legal, essa pergunta. Você conhece pessoas que são conhecidas por serem homens e mulheres de oração? Veja aí na sua igreja, na sua comunidade de irmãos em Cristo. Você conhece alguém que você pode apontar e dizer assim: aquele ali é um homem de oração, aquela ali é uma mulher de oração. E você? Será que você tem sido reconhecida por isso? Por ser uma mulher de oração? Hoje em dia é muito difícil. Infelizmente, hoje em dia é muito difícil a gente olhar para alguém e dizer: fulano, fulana é uma mulher de oração, é um homem de oração. A gente olha e a gente percebe isso, né? E olhando as suas redes sociais aí, olhando o relatório de tempo das suas redes sociais, quanto tempo você passa em suas redes sociais? Depois você dá uma olhadinha aí no seu Instagram, né? Nos relatórios do seu Instagram. Quanto tempo você perde aqui no Instagram vendo tantas bobagens, né? E você passa ao menos a metade desse tempo em oração? Você passa ao menos a metade do tempo que você gasta aqui nas redes sociais, você passa a metade do tempo em oração a Deus, buscando a Deus, né? Então paremos para meditar um pouco, né? Paremos para meditar um pouco. Mas muitos podem pensar assim: mas Deus já conhece todas as coisas, né? E tem poder para agir no mundo independente das nossas petições. Para que orar? Por que orar se Deus ele já conhece tudo, se Deus ele é soberano, se independente de orar Deus vai fazer o que ele quiser fazer? Para que eu vou orar? Por que orar? E aqui no slide que eu estou acompanhando aqui tem algumas explicações de o porquê orar, né?
E primeiro ponto, porque é uma ordenança bíblica. Orar porque é uma ordenança bíblica. A oração, assim como as demais disciplinas espirituais, são um convite a sairmos da superficialidade e distração que os dias de hoje se propõem e intencionalmente nos achegarmos ao Senhor. Devemos orar porque essa é uma ordenança bíblica e deveríamos ser obedientes e constantes. Orar é uma forma intencional de você se desligar das distrações deste mundo, das distrações do seu dia a dia. É uma forma de você sair de forma intencional da superficialidade que você tem vivido, que nós temos vivido, para nos achegarmos ao Senhor. E principalmente porque ela é uma ordenança bíblica, é algo que o Senhor nos ordenou. E como cristãos, nós devemos o quê? Obedecer às ordenanças do Senhor. Nós deveríamos, pelo menos, ser obedientes e constantes naquilo que o Senhor nos ordenou. E eu vou citar alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que a gente deve orar sem cessar. Filipenses 4,6 não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. 1 Pedro 5,7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 João 3,22 e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Colossenses 4:2 dediquem-se à oração, sejam vigilantes e gratos. E para finalizar, Mateus 6:6 mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está invisível. Então o seu pai que vê o que é feito em segredo irá recompensá-lo. Então nós vimos aqui alguns versículos que nos falam da importância de orar, da importância de obedecermos esse mandamento de Deus, essa ordenança de Deus. Mas Estela, por que isso não acontece? Por que eu não consigo orar? Porque o nosso pecado naturalmente nos afasta do desejo de orar. Por que nós não conseguimos orar? Porque nós somos pecadores. Nós temos um corpo, uma carne que ela não quer que você pare para orar. Sabemos que orar é importante, mas é preciso lembrar que nossa carne sempre estará em luta contra o nosso espírito. O lado que você mais alimentar, é o que prevalecerá. Se você tem alimentado a sua carne, você jamais vai sentir vontade de orar. Mas se você estiver alimentando e fortalecendo o teu espírito, cada vez mais você vai sentir vontade de orar. Vai sentir vontade de orar. Ao ganhar a sua mente, ganhará o seu coração e suas atitudes. Por isso dependemos de Deus até mesmo para irmos a Ele em oração. Dependemos do Senhor, dependemos do nosso Deus para estar em oração. Não é algo que vem da nossa carne, não é algo que vem do nosso desejo, não é algo que a gente consegue fazer na nossa força, mas é algo que vem dele. Mas esse algo só virá quando nós alimentarmos o nosso espírito, Porque aquela parte que você alimentar é essa que estará forte. Então, se você tem alimentado a sua carne, você não vai conseguir orar, Mas se você tem alimentado o seu espírito, o Senhor vai colocar em você cada vez mais desejo para orar, Negligenciar a oração é uma declaração diária de autossuficiência. Olha só isso. Como se não precisássemos do Senhor. Ou quando
ou quando precisamos, agimos como se Deus fosse um gênio da lâmpada curvado à nossa vontade. Então, quando você não ora, você está declarando que você é autossuficiente, que você não precisa do Senhor, que você pode resolver as suas questões sozinhas, né? Que você não precisa da intervenção de Deus, porque você é a toda-poderosa, né? E não precisa. E quando você vai até Deus, quando você se ajoelha até o Senhor, você quer que ele venha agir com você como se ele fosse um anjo, um gênio da lâmpada, no caso, né? Um gênio da lâmpada, que ele possa se curvar diante da sua vontade e fazer aquilo que você quer. E às vezes você fala assim, Senhor, mas por que o Senhor não está me ouvindo? Senhor, mas por que o Senhor não faz? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando? Mas você só chega diante de Deus, só chega diante do Senhor para orar, para pedir algo para Ele, mas no meio das suas dificuldades você acha que você sozinha pode resolver. Então, quando você negligencia a oração, você está dizendo para Deus que você é autossuficiente e que você não precisa dele. Então, vamos ter cuidado com isso. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres. Então, às vezes, nós nos chegamos diante de Deus, pedimos algo ao Senhor e questionamos por que nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Porque muitas dessas vezes nós pedimos mal. E pedimos para o nosso deleite, para o nosso prazer, e pedimos de uma forma egoísta, só para nos satisfazer. E vamos lá. Mas por que orar? Essa foi a pergunta. Se Deus já sabe de tudo, se Deus é soberano, se Deus ele vai agir independente da minha oração, por que orar? Porque a oração prepara o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Porque a oração prepara o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Nós estamos em uma geração tecnológica, em uma geração de redes sociais, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Muitas e muitas notícias chegam até nós, até notícias que nós não precisamos saber, notícias que nós não precisamos ouvir, porque nós não vamos poder resolver, mas essas notícias chegam até nós, né? As redes sociais, ela tá aí disputando a nossa atenção. Elas querem a sua atenção. Isso aqui, essa rede social aqui, o Instagram, ela quer a sua atenção, né? Então, as redes sociais, elas ficam disputando entre si de quem vai atrair mais a sua atenção. E a oração nos ajuda a calar essas vozes, a calar as vozes que estão ao nosso redor e ouvir somente a voz de Deus. Então, por que orar? Porque a oração nos prepara o nosso coração para ouvir a voz de Deus, né? Dentre as muitas vozes que tentam roubar a nossa atenção, precisamos saber que falar com Deus é o primeiro passo para silenciá-las e ouvir somente o que o bom pastor tem a nos orientar, consolar, disciplinar e etc. Então, a oração é um momento onde você cala todas as vozes que estão ao seu redor. A oração é um momento onde o seu coração ouve a voz de Deus. Orar é buscar entender a oração de Deus em paz e com humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Salmos 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, podemos trocar, né? E colocar a mulher. A mulher que teme ao Senhor, Ele a instruirá no caminho que deve escolher. Eu quero nesse momento contar uma experiência para vocês. Essa semana, assim, umas 2 semanas, tem sido uma semana bem corrida para mim, porque eu entrei em um trabalho novo, funções novas, muitas coisas para fazer.
e cuidar da casa, cuidar das crianças, né? Grávida. Tem os momentos que a gente não acorda bem quando a gente tá grávida. E aí eu passei uma semana bastante agitada, a ponto de não conseguir parar para orar, né? A ponto de não conseguir parar para orar. E eu tava vindo, assim, uma constância muito boa com a oração, para você ver como que nós somos. Eu estava em uma constância muito, muito boa em oração. E aí eu comecei a vacilar aqui, a cair ali, então eu fui deixando de orar por um tempo. E aí aconteceu coisas aqui na nossa casa, com os nossos filhos, rebeldia, birra, desobediência. E eu tive que lidar com várias circunstâncias com os meus filhos que eu parei assim e falei, Senhor, eu entendi o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu entendi a importância da oração. Porque quando você está alimentada da palavra de Deus, quando você está em oração constante, e você está constante diante do Senhor, e você está ouvindo a voz de Deus, o Senhor ele te fortalece de tal forma que nos momentos difíceis da sua vida, você vai saber como agir. Sabe? Você vai saber o que falar, você vai saber como corrigir o seu filho na hora que o seu filho estiver fazendo uma birra, você vai saber como tratar o seu marido quando o seu marido estiver fazendo algo que não agrada a você, você vai saber lidar com um colega de trabalho que está tirando a tua paz, que está tirando o teu sossego. Por quê? Porque você está conectada com Deus em oração. E eu falei, Senhor, como é que eu vou agir diante dessa circunstância? Meu filho, ele fez uma birra aqui dentro de casa por nada, simplesmente por nada. A criança gritou, chorou. Acho que alguém que passasse na rua aqui e achava que eu estava espancando ele, que eu estava, sei lá, fazendo alguma coisa com aquela criança. E eu parei e falei, Senhor, eu não sei como agir nesse momento. E aí eu lembrei, esses dias eu não orei. Então, pelo fato de não ter orado, meu espírito estava enfraquecido. Por quê? Porque eu negligenciei a oração, que é o que fortalece o nosso espírito. Eu estava fortalecendo o quê? A carne. E a minha vontade era de pegar o meu filho naquela hora, sacudir ele e mandar ele parar de gritar. Mas eu sabia que não era a melhor atitude a tomar. Então eu fui ajoelhar e orar. Deixei ele lá na sala gritando, o meu esposo não estava em casa, deixei ele lá na sala gritando, ajoelhei e fui orar. Então, a oração, ela nos dá alimento para enfrentar esses momentos de luta, de dificuldade. Seja com nossos filhos, seja com o nosso marido, seja quando as coisas no nosso lar saem do nosso controle, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja com o irmão em Cristo, alguma luta que a gente enfrenta. Então a oração, ela nos traz, nos dá ferramenta, nos alimenta de tal forma que diante de uma circunstância assim ou piores, o nosso espírito saberá nos direcionar. Né? O nosso coração saberá nos direcionar diante de uma circunstância assim. Então, a mulher que teme ao Senhor, a mulher que está em oração diante do Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Sabemos que Deus sempre fará a sua vontade. Nós é que não sabemos o que Ele fará, né? Se pedirmos algo conforme a sua vontade, Ele nos ouve, mas Ele fará conforme a sua vontade e não conforme a nossa vontade, né? Mas por que, ainda respondendo aquela pergunta de por que orar se Deus ele é soberano? Se Deus ele conhece tudo, ele sabe tudo, porque nós amamos o nosso Deus. Ou pelo menos deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, orar é uma expressão de amor para com o nosso Deus. Se eu não oro, automaticamente eu digo para Deus que eu não amo, né? Eu digo para Deus que eu não amo. Se eu não me sacrifico, né? Se eu não me sacrifico para estar em oração,
a Deus, então eu estou dizendo que eu não amo a Deus. Eu não amo. Quando a gente tá... deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quando a gente tá na fase de namoro com o nosso marido, com aquele, né, que seria o nosso marido, e a gente tá naquela paixão, naquele amor, aquela coisa toda, a gente faz tantos, mas tantos sacrifícios para estar perto, né? A gente faz tanto sacrifício para ver, para estar ali perto, para conversar, para ouvir a voz, tantas coisas que a gente já fez, tantos sacrifícios que a gente já fez. Por quê? Porque a gente amava aquela pessoa. Porque a gente ama aquela pessoa. Então a gente faz sacrifícios para estar com aquela pessoa, né? E da mesma forma é com o nosso Deus. A gente precisa nos sacrificar, né? Sacrificar a nossa carne, né? Para estarmos em oração, porque orar significa amar o nosso Deus, né? Então nós precisamos nos sacrificar, negar a nós mesmos. A palavra de Deus diz que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se sacrifique, porque a nossa carne ela não quer que nós estejamos em oração. A nossa carne, ela não quer acordar mais cedo do que todo mundo na casa para poder ter um tempo de oração. A nossa carne não quer que a gente pare as nossas tarefas do dia a dia para parar uma hora para orar e estar em comunhão com o nosso Deus. A nossa carne, ela não quer que a gente vá dormir um pouco mais tarde para poder estar em oração com o nosso Deus. A nossa carne não quer isso, né? Mas se nós amamos ao nosso Deus, nós precisamos sacrificar a nossa carne, os nossos desejos para estar em oração com Ele. Orar é permitir que a alma respire, que finalmente encontre descanso na presença de Deus, recebendo o consolo de Jesus através do Espírito Santo. Então, quando você ora, você permite que a sua alma respire, né? Porque você passa o dia a sua carne ali abafando o Espírito Santo, né? Que está dentro de você. Então, quando você ora, você permite que a sua alma respire, né? E que finalmente encontre descanso na presença de Deus. Deveríamos nos sentir privilegiadas, pois as pessoas que não conhecem a Cristo vivem entregues ao próprio desespero de tentar resolver suas vidas pelas próprias forças. Nós deveríamos nos sentir privilegiadas porque temos um Deus que em meio às lutas, que em meio às dificuldades, Ele está lá no trono dele, mas Ele está atento às nossas orações. E aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm intimidade com Cristo, que não servem a Deus, elas vão tentar resolver os seus problemas pelas suas próprias forças, do seu próprio jeito. E aí muita coisa ruim vai acontecer. Mas nós temos o privilégio de ter acesso ao nosso Deus, de ajoelhar diante do nosso Deus e falar com Ele e entregar a Ele a solução daquele problema. Falar, Senhor, eu não vou conseguir resolver isso aqui. Senhor, eu não vou conseguir lidar com essa situação, eu entrego a Ti. Eu dou a Ti, porque eu não vou conseguir. E o incrédulo, e o ímpio, que ele não tem a quem entregar os seus problemas, ele tem que resolver sozinho, né? Se ele não crê em Deus, se ele não tem intimidade com Jesus, se ele sequer sabe quem é Jesus, então ele vai resolver os problemas dele sozinho, mas nós não. Nós temos uma rede de apoio tão poderosa para nos ajudar em meio às nossas lutas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas para nos ajudar em meio às nossas dificuldades, né? Não devemos orar somente por obediência à ordenança de Deus, ou para que as pessoas vejam o nosso progresso, mas como uma consequência natural da motivação maior, que era amar a Deus acima de todas as coisas, como eu acabei de falar, né? Nós não devemos orar somente para obedecer uma ordenança de Deus, mas a nossa oração é uma forma de expressar o nosso amor para com Deus, né? Se sabemos, então, a importância da oração e que não devemos fazer isso de forma interesseira, sobre o que devemos orar? Orar sobre o quê? Para quê?
Sabemos que a Bíblia está repleta de orações, e se observarmos com atenção, perceberemos que elas se assemelham à oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus. E a gente conhece a oração do Pai Nosso,